Olá, hoje vamos fazer uma pequena análise de um trecho de um conto do Machado de Assis chamado Missa do Galo. Mas antes da gente começar com a análise do conto propriamente dita, a gente vai relembrar um pouquinho das características do realismo para que a gente consiga fazer essa análise com mais tranquilidade. Lembrando que o realismo como um todo foi um movimento artístico, mas a gente vai se ater às questões da literatura, que é o nosso foco aqui, ok? Então, o realismo, como a própria palavra diz, né, o mais importante para eles, esse sufixo ismo, significa que o mais importante é o que está antes. Então, o mais importante era o real. Né? Por quê? O período literário anterior ao realismo, era o romantismo, que o objetivo do romantismo era o idealismo, né? Era tudo idealizado, a pátria era maravilhosa, a natureza, os seus nativos, né? A luta por igualdade, era tudo lindo, maravilhoso, tudo perfeito, tudo em prol de um ideal. Até mesmo quando tinha alguns problemas, como por exemplo adultério ou questões assim, no final o amor salvava todo mundo e resolvia toda a situação, certo? Então, bacana é a gente falar disso, porque a gente consegue fazer um paralelo e deixar mais essa ideia mais fresca e mais clara para a gente. Né? E aí o realismo, ele tenta trazer para a gente, ele traz para a gente, leitor, né, alguns aspectos, né, da realidade, especificamente, né, do público que a gente chama que é a burguesia decadente, né? Então, o que eles focam na burguesia, na vida urbana, né, dessa burguesia, e tenta, a partir, né, de uma investigação do interior, da alma dessas pessoas, mostrar para a gente, através de uma análise psicológica, né, do comportamento dessas pessoas, desses personagens, mostrar o caráter perverso, mostrar que a índole não é lá grandes coisas, o culto das aparências, né? Coisa totalmente diferente, né? Assim, na verdade, até oposta ao idealismo, à perfeição, dizendo que realmente na realidade não tem perfeição, não é assim que as coisas funcionam, né? E eles usam uma linguagem bem clara, direta, objetiva, obedecendo e seguindo uma sequência cronológica, o tempo ali é linear, né? Evita-se o uso do tempo psicológico, que são aquelas sensações de que passou menos ou passou mais, de lembranças, etc. e tal, justamente para que consiga, com o maior detalhamento possível, ajudar a gente, leitor, a construir esse aspecto, certo? O narrador é uma figura extremamente importante aí, mas extremamente importante mesmo, porque ele convida o leitor o tempo inteiro a fazer essa construção junto com ele, tá bom? Então, bora lá falar um pouquinho da Missa do Galo aqui, só um trechinho, né? Da Missa do Galo. A gente tem aqui um pequeno parágrafo aqui, né? Que quem traz essa situação todinha aqui, ó, descrita pra gente aqui, é o narrador, ok? O narrador traz para a gente todo esse aspecto aqui, toda essa descrição, desculpa. Então, o narrador, quem é esse narrador? O narrador é o primo do Escrivão Menezes, que ele, trazendo para os dias de hoje, é mais ou menos assim, o menino morava no interior e aí ele foi estudar numa cidade grande e era véspera de Natal e ele pediu permissão do primo para ficar na casa dele porque ele queria assistir a Missa do Galo. Para quem não sabe, Missa do Galo é uma missa que acontece na noite de Natal, né, lá na Igreja Católica, missa óbvio, né? Então, esse primo, ele passa a noite lá na casa né, do escrivão Menezes para ele conseguir assistir à Missa do Galo. E olha só o que acontece, né? Ele começa a dizer, e aí ele percebe um monte de coisa acontecendo na casa desse primo. Então, vamos verificar que características que tem do realismo aqui, né? Aí ele começa aqui pra gente, ó, Boa Conceição. Eu vou marcar de amarelinho aqui o que é a fala do narrador, tá? Aí ele continua, chamam-lhe a santa. Quando ele fala assim, olha, chamam-lhe a santa, aqui, vejam bem, não é uma opinião direta dele, é o que diziam da Conceição. Não, bom, primeiro, isso parece um recorte da realidade. Alguém assistir a Missa do Galo em outro lugar? Sim, tudo a ver com a realidade, não tem idealismo aí, não tem nada, ok.
e fazia jus ao título, tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Aqui, percebam, já é a fala dele, já é a opinião dele, não é? Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos, sem grandes lágrimas. Aí ele continua aqui fazendo, né, nem grandes risos. Ele continua fazendo aqui, olha, né, ele continua a dizer da observação dele, que é uma outra característica do realismo. Bastante observação e muita riqueza de detalhes para a gente construir junto com esse narrador aquilo que ele deseja mostrar para a gente. E ele continua, no capítulo de que trato, quer dizer, ele chama a nossa atenção, vamos colocar até numa corzinha diferente aqui, ó, ele está chamando a nossa atenção, que no capítulo de que ele trata, quer dizer, ó, o que eu vou contar para vocês agora, né, percebem aí o convite para nós, leitores, participarmos o tempo todo, dava, né, então ele falando o seguinte, que da história que ele vai contar para a gente, esse dava maometana aqui, né, é a Conceição. A Conceição dava para a maometana, porque ela aceitaria um harém com as aparências salvas. Opa, isso aqui para nós é importante demais da conta, não? Então ele fala para a gente o seguinte, olha, as pessoas, a Conceição era boa. Deixa eu isso bem claro aqui para a gente. Boa, Conceição, boa. As pessoas chamavam ela de santa. E ele dizia, e ele confirma que ela faz jus a essa fama muito facilmente, porque ela suportava um monte de coisa, né? E, inclusive, ela dava até para uma maometana, porque ela aceitaria um harém. Aí a gente já começa a deduzir e a perceber do que ele está falando. Deus me perdoe se a julgo mal. Tudo nela era acentuado. Percebam que quando ele fala assim, Deus me perdoe se a julgo mal, aqui, eu até vou colocar numa corzinha diferente aqui, porque eu não sei se vocês conseguem perceber junto comigo, ele vai e volta, ele afirma uma coisa e atenua, ele joga uma indireta e ele dá uma atenuada. O narrador machadiano, ele faz isso o tempo inteiro com a gente. Esse jogo do vai e vem, justamente para que nós, leitores, construamos e que nós, leitores, né, temos aí o veredito final, tá? Tudo nela era atenuado e passivo. Opa, de novo, olha só, passivo. Tá vendo como é que ele vai jogando? Olha só. Vou até marcar de amarelo aqui para não confundir, porque tá lá com as aparências salvas, olha só. Aparências salvas, ela era passiva. O próprio rosto era mediano, nem bonito nem feio. Quando ele fala assim, é como se ele quisesse dizer também, não só da aparência física dela, mas para que retrata a própria condição dela de estar no mundo, tá? Era o que chamamos uma pessoa simpática. Quer dizer, ela era simpática e... Porque eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Tem muito... Infelizmente, às vezes, né, os casos assim de adultério ou coisa semelhante, costuma se jogar a culpa, né, os homens costumam jogar a culpa nas mulheres, porque não me deu atenção, porque não isso, porque não aquilo. Então, assim, porque ela não era bonita, ela não era atraente, ela era sonsa, ela era assim, ela era assada. Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo, não sabia odiar. Veja bem, ela perdoava tudo, cadê? Ela não sabia odiar. No entanto, pode ser que não soubesse amar. Percebam de novo esse vai e vem, vai e vem? Naquela noite de Natal, foi o escrivão ao teatro. Escrivão no teatro? Teatro na noite de Natal? Era pelos anos de 1861 ou 1862. Eu já devia estar em Mangaratiba em férias, mas fiquei até o Natal para ver a missa do galo na corte. A família recolheu-se à hora do costume. Eu meti-me na sala da frente, vestido e pronto. Eu não sei se vocês perceberam aqui, ó. Aqui a coisa muda um pouco de figura. Eu até vou colocar em outra cor aqui pra gente. Aqui muda de figura onde está de vermelho, porque primeiro ele faz pra gente toda uma descrição da Conceição, e aí de repente, né, quando ele traz você fala assim, não, agora ele vai falar alguma coisa, aí dá uma quebra, né, e ele recomeça assim, ó, naquela noite o escrivão foi no teatro.
na verdade, não é, esse naquela noite aqui já pertence ao de lá. O escrivão foi no teatro, você fala assim, não, agora vai acontecer um porradão aqui, ou uma baixaria, um caso de família, alguma coisa assim vai acontecer. Aí ele quebra quando ele fala, era para os anos de 1880, eu devia estar voltado para minha cidade, mas eu resolvi assistir a missa do Galo na corte, para ver como é que era. Aí você fala assim, tá, e aí? Aí eu tô lá, né, todo mundo foi dormir, eu fiquei lá na sala, pronto, lá, meti-me na sala, né, da frente, que né, tinha mais de uma sala na casa, então ele ficou lá esperando a hora para ir à missa, né, que a missa acontece à meia-noite. Provavelmente nessa época que as pessoas deviam dormir no máximo 8, 9 horas da noite, no máximo, né? Então, ele traz essa informação e a gente fica naquela. Isso também é uma estratégia, né? É uma estratégia para que nós, leitores, vamos ali construindo e ficamos na expectativa, sempre à espera de mais, né? Então, a gente trouxe só esse pequeno trecho aqui para que a gente consiga analisar um pouquinho de como que funciona, né, a escrita, né, realista. Então, é uma escrita que traz aqui um pedaço da realidade que é um primo que foi, né, foi assistir a missa do Galo lá na cidade, e tinha um primo lá que trabalhava nessa cidade, que era o Escrivão Menezes, né? Interessante é que fala Escrivão Menezes o tempo inteiro, mas aí a gente percebe esse lance aqui, ó, é muito, né, muito forte aqui, porque o tempo inteiro fala que é o Escrivão Menezes, a fulana, tem um cargo de um, título do outro, profissão de não sei quem, etc e tal. E aí a gente tem bastante descrição, né? E são descrições assim que trazem para a gente características e percepções da personalidade desses personagens, da Conceição com mais clareza, do Escrivão Menezes por indiretas, né? Então esse é o narrador machadiano, por isso que ele é considerado tão brilhante assim, porque ele tem esse jogo de sedução para com a gente, né? O leitor, ele seduz o leitor, ele traz o leitor o tempo inteiro e ele nunca afirma 100% uma coisa. Essa coisa de dizer algo, daqui a pouco desdizer, ou falar, não, mas pode ser que não seja. Isso também é uma estratégia para fazer o quê? Para prender a atenção da gente e deixar esse julgamento por nossa conta, né? Então é isso, pessoal. Fica aí só esse trechinho aí, eu espero que ajude vocês e a gente se vê na próxima. Um abraço e até lá.